A música, ela abre portal também. E outro dia, eu estava falando sobre o perigo da música secular. Teve gente que me bateu e tal. Mas assim, só quem teve experiência que sabe. Eu respeito você, se você é cristão e ouve música secular, mas as músicas, elas abrem portais também. Eu estava num congresso, num ministério muito grande, em São Paulo. E tinha uma cantora louvando o hino. Mas ela cantava assim, meu Deus, o fogo caía mesmo. Mas ela era muito, assim, tinha muita autoridade para cantar e tal. E eu ia pregar nesse congresso. E quando ela estava cantando, todo mundo falando em mistério, aquela coisa toda, sabe? E eu fechei o olho. Quando eu fechei o olho, eu vi ela com 7 anos de idade, sendo separada para um espírito maligno. Quando eu abri o olho, eu olhei ela cantando e o Senhor falou comigo: todas as vezes que ela tá dando um salto no ministério dela, esse espírito maligno vem e puxa ela para desonra. Aí eu falei: mas como? A mulher canta, fogo cai, uma loucura, e Deus me dá esses mistérios também, sabe? Às vezes eu vejo assim, a pessoa... Já aconteceu comigo, William. Só que quando é assim, eu tenho muito cuidado de ver assim a pessoa ou cantando ou pregando absurdamente, e eu ver assim, cheirando cocaína. E Deus me mostra. Entende? Já aconteceu isso. Entendo muito. Aí ela pegou, quando ela desceu assim do altar, aí eu falei: Deus, se for para eu entregar para ela essa revelação, ela vai me convidar para comer, para alguma coisa, né? E daí o marido dela terminou o culto, e ela era a cantora da convenção. Quando reunia as convenções, ela que cantava, tá? O marido dela pegou e falou bem assim pra mim: missionária, vamos comer alguma coisa? Quando ele falou isso, me doeu a espinha. Eu falei: não acredito, Deus. E eu tava na cidade dela, tá? Com o pastor presidente dela, sabe? E daí ele falou assim: onde você está hospedado? Eu falei: em tal lugar. Daí ele falou assim: vamos fazer assim, ó. Hoje nós vamos comer num lugar ali, mas outro dia eu vou fazer na minha casa uma comida bem... Eu falei: misericórdia. Aí a gente foi comer nesse lugar e tal. E daí ela veio muito querida, muito educada, conversando comigo. Você olhava para ela, William, você não dizia que tinha alguma coisa oculta. E eu olhava para ela e Deus me mostrava o espírito na vida dela. Aí, quando passou alguns dias, o marido dela me levou na casa dela pra comer. Eu fiquei ali naquela cidade, ali acho que uns 20 dias naquela cidade, só pregando no campo, ou mais. Aí eu fui na casa dela, e daí ela pegou e falou assim, eu falei: Deus, eu preciso de um sinal. Que se o senhor não me der um sinal, como é que eu vou mexer nesse negócio e depois eu vou embora? Como é que fica esse negócio? Só que antes de eu sair de Foz do Iguaçu, lembra do pastor Juliano? Lembro. O pastor Juliano me entregou uma palavra. Ele falou assim: faz assim com as suas mãos, missionário. Eu fiz. Está descendo uma unção de libertação na tua mão para algo lá na cidade onde você vai. E daí eu falei isso com Deus. Falei: Deus, se o mistério está comigo na vida dessa mulher, eu preciso de um sinal, porque se eu mexer aqui depois ir embora, essa mulher vai morrer. Porque é assim que acontece com os espíritos. Quando você mexe e não termina, eles matam as pessoas. Aí cheguei, ela pegou e me chamou para conversar no quarto dela. E daí ela pegou, olhou dentro do meu olho. Ela falou assim: eu sei que você tem algo de Deus para me passar. Pode me passar. Aí eu falei para ela assim: quem é que te falou? Daí ela parou assim, olhou dentro do meu olho assim. Ela falou: foi Deus. Eu falei: então se foi Deus, você entende que foi Deus? Ela falou: sim. Então eu preciso te falar algo. Você com 7 anos de idade, você foi separada para um espírito maligno assim, assim, assim. E todas as vezes que você vai deslanchar, esse espírito maligno, ele te derruba no adultério. E agora Deus me mostra, sabe aquele pastor, o presidente, assim, assim? A rapaz dela fez assim, ó. Deus mostrou vocês deitados numa cama nua. Aí ela começou a chorar, William. Chorar. E ela abriu a boca e falou bem assim pra mim: gravei 2 músicas e fez sucesso. A minha agenda não para. E depois que eu gravei essas 2 músicas, o pastor da época, o pastor presidente, se apaixonou por ela de um jeito, e ela caiu com ele.